Imagina a cena. O trabalho de uma geração inteira, sabe? O sonho de um rei, o projeto de uma nação. Tudo. Tudo culminando num único e grandioso momento. Dá para sentir a eletricidade no ar, uma mistura de reverência, de orgulho nacional e pura festa. É o tipo de dia que entra para a história. E é exatamente essa cena que a gente vai mergulhar hoje. Vamos analisar um dos eventos mais monumentais da história do Antigo Israel, a dedicação do Templo de Jerusalém construído pelo rei Salomão. A gente está se baseando aqui no capítulo 8 de Reis, usando uma bíblia de estudo que, além do texto, traz comentários, notas, que são tipo um mapa do tesouro, sabe? Mostrando os detalhes políticos, religiosos, simbólicos que estão ali por trás. Exato. E a nossa missão aqui é ir além da cerimônia em si. É entender como esse evento foi, na verdade, uma jogada de mestre. Não era só sobre inaugurar um prédio, por mais magnífico que fosse, foi um ato de consolidação de poder, de centralização nacional e, fundamentalmente, foi um momento que redefiniu o contrato entre um povo e sua divindade, para sempre. Eles não estavam só abrindo portas, estavam fundando uma nova era. Certo. Vamos lá, então. O capítulo já começa com uma cena de poder, assim, impressionante. Salomão convoca para Jerusalém os anciãos, os chefes das tribos, os líderes das famílias, basicamente o quem é quem de todo Israel. E a minha primeira impressão é que isso parece arriscado, juntar todo mundo com poder num lugar só. Ele está mostrando força ou está se colocando numa posição vulnerável? Então, essa é a pergunta certa, porque revela a genialidade da manobra. O que é fascinante é que isso é um ato político brilhante, vestido com roupa de cerimônia religiosa. As notas dos comentaristas ressaltam que Salomão está fazendo uma demonstração de poder, tipo, inquestionável, ao trazer todas essas lideranças tribais, que por gerações foram o poder descentralizado. Certo. Ele está, na prática, dizendo, a partir de hoje, o poder emana daqui, de Jerusalém e de mim. Ah! E a transferência da Arca da Aliança, que é o símbolo máximo da presença de Deus, de uma tenda provisória para essa estrutura permanente colossal, é a declaração final. Ele está dizendo, o centro da nação político e espiritual é este, e eu que o construí. É um checkmate. Político e religioso, tudo junto. E a descrição da cena é de uma solenidade que a gente quase consegue sentir. Os sacerdotes levam a arca para o lugar mais sagrado do templo, os Santos dos Santos, e colocam debaixo das asas de querubins gigantescos de ouro. Mas aí o texto faz questão de incluir um detalhe muito, muito específico. Nada havia na arca, a não ser as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera em Horebe. Por que essa ênfase toda? No que estava ali dentro. Essa observação é o pilar teológico de todo o evento. É preciso lembrar que, segundo a tradição, outras coisas já estiveram associadas à arca, como um pote de maná, a vara de Arão. Ao declarar que só as tábuas da lei estavam ali, o texto está fazendo uma conexão direta, pura, sabe, ininterrompida, com a aliança original lá do Monte Sinai com Moisés. É como se ele estivesse dando um reboot na fé nacional. Exatamente essa palavra, um reboot. Entendi a conexão com a lei. Mas isso não seria também um pouco decepcionante para o povo? Eles esperam um tesouro místico, relíquias, e encontram só as regras. É uma ótima observação. Mas a mensagem é exatamente essa e é radical. O que Salomão está dizendo é, a base da nossa fé não está no ouro que vocês estão vendo, nem na arquitetura impressionante. A base está no pacto, na promessa, na palavra. A magnificência toda do templo está a serviço da aliança e não o contrário. É uma declaração teológica poderosa. Tentando vacinar a nação contra a idolatria do próprio templo. Perfeito. O prédio é importante, mas o acordo com Deus é o que realmente importa. E logo depois desse momento, acontece uma coisa que parece de filme. Assim que os sacerdotes saem do Santo dos Santos, uma nuvem densa, que o texto chama de a glória do Senhor, enche o templo, completamente, a ponto de os sacerdotes não conseguirem ficar de pé para continuar o serviço. Isso me soa muito familiar. Parece uma cena direto de Êxodo. Exato.
E não é coincidência, é uma referência direta. Essa nuvem é o mesmo sinal da presença tangível, avassaladora de Deus, que guiou o povo no deserto e que encheu o tabernáculo, a tenda, quando Moisés a consagrou. Então é a confirmação divina? É o selo de aprovação. É Deus dizendo publicamente: eu aceito esta casa, eu estou aqui. Esse projeto é meu. É a validação final da obra de Salomão, sabe? Conectando o novo templo à história sagrada do tabernáculo que era itinerante. A presença divina que era nômade agora tem um endereço fixo. Ok, então a presença de Deus é confirmada de forma espetacular. O que acontece depois? O que Salomão faz nesse clímax? Ele se vira para o povo e começa essa oração, nossa, incrivelmente longa e detalhada. O que tem de tão importante nela para ocupar tanto espaço no capítulo? Essa oração é a peça central, é o coração teológico do evento. E Salomão começa estabelecendo um paradoxo, que é a chave para entender todo o resto. Ele diz algo como: mas será que Deus pode, de fato, morar na terra? Os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos este templo que eu edifiquei? Nossa, que afirmação! No auge da celebração da casa de Deus, ele diz que Deus não cabe ali. Exatamente. Isso vai contra a ideia da maioria dos templos antigos, né, onde a estátua do Deus era o Deus e o templo era literalmente a casa dele. Exatamente. Os comentaristas destacam isso como uma afirmação da transcendência absoluta de Deus. Salomão está educando o povo. O templo não é uma caixa para confinar Deus. É um ponto de referência. Uma antena, não uma gaiola. Isso, um lugar onde o nome de Deus habita simbolicamente, um endereço para onde o povo se voltaria para que suas orações fossem ouvidas, lá do céu. Peraí, porque depois dessa declaração tão filosófica, a oração dele fica incrivelmente prática, quase um manual de instruções. Ele começa a listar situações muito específicas. Quando alguém for acusado de um crime, quando a nação for derrotada na guerra, quando houver seca, ou fome, ou pragas. É tipo uma linha direta de emergência espiritual. Se a gente conectar isso com o quadro geral, vemos uma teologia muito funcional sendo estabelecida ali. Salomão está criando um ciclo claro e público para a nação. O pecado coletivo leva à calamidade nacional. O caminho de volta é o arrependimento e a oração, direcionada a este templo. Ah, entendi. E a consequência disso é o perdão e a restauração. O templo se torna, com essa oração, o canal oficial para resolver as coisas com Deus. Não é só um lugar de adoração, mas o centro da vida jurídica, militar, até agrícola da nação. Porque está tudo amarrado nessa relação de causa e efeito com Deus. Tudo. E no meio dessa lista toda tem um trecho que, sinceramente, me pegou de surpresa. Salomão ora especificamente pelo estrangeiro, o não israelita. Ele pede para Deus ouvir a oração desse estrangeiro a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome. Isso parece, nossa, incrivelmente inclusivo para aquela época. É uma passagem absolutamente notável. Uma das mais comentadas. As notas de estudo a descrevem como tendo um propósito missionário explícito. Missionário? Como assim? A ideia que Salomão apresenta é que a relação especial de Deus com Israel não é um fim em si mesma. É um meio para que Deus seja conhecido por toda a humanidade. O templo, portanto, não é um clube exclusivo. Desde o primeiro dia, ele é projetado para ser um farol, uma vitrine da ação de Deus no mundo, para que outras nações sejam atraídas. Uau! Isso muda bastante a percepção de um templo nacional. E depois dessa oração, a cerimônia culmina numa festa de proporções épicas. Os números são difíceis até de visualizar. 22 mil bois e 120 mil ovelhas sacrificados. O que isso significa na prática? Então, essa é uma questão importante sobre a escala. Os comentaristas esclarecem que um sacrifício pacífico, como a maioria desses, não era só queimado. A carne era cozida e distribuída para o povo comer. Não? Sim! Pensa nisso. A primeira coisa que Salomão faz com o templo não é um ritual silencioso, é um churrasco nacional. Caramba! Ele está literalmente alimentando a nação inteira por dias. É uma demonstração avassaladora de poder, de riqueza e de generosidade do reino? É propaganda genial.
Ele não só constrói o centro espiritual, mas associa esse centro a uma memória física, de fartura, de festa. Ninguém esquece um churrasco desse. Exatamente. É um ato de comunhão em massa. A nação inteira, de todas as classes, participa de um banquete sagrado. É construção de identidade nacional através da partilha. Imagine o cheiro em Jerusalém por 2 semanas. Com certeza. Mas o ponto é sério. Ele está forjando uma identidade comum na experiência compartilhada de abundância. E a festa dura 14 dias no total, né? 7 dias mais 7 dias da festa dos tabernáculos. E no final a gente lê que o povo foi para casa alegre e contente de coração. Isso realmente soa como o ponto mais alto, o auge do reino unificado. Com certeza, esse capítulo foi escrito para ser o retrato do auge absoluto da Era de Ouro de Israel. É o cumprimento da promessa de Deus a Davi. O texto faz questão de mencionar que todo Israel estava presente, desde a entrada de Hamat até o ribeiro do Egito, definindo as fronteiras ideais do reino. É um momento perfeito de paz, prosperidade e unidade, com o templo no centro de absolutamente tudo. É a foto perfeita na parede. Então, para a gente amarrar tudo, fica claro que a dedicação do templo foi muito mais do que inaugurar um prédio. Foi o evento que forjou a identidade de uma nação inteira, consolidou o poder político, estabeleceu Jerusalém como centro de tudo e, mais importante, deu uma base teológica para a relação do povo com Deus. Exatamente. Se fôssemos resumir os simbolismos, diríamos que a arca conectou o presente ao passado da aliança no Sinai, garantindo continuidade. Certo. A nuvem da glória confirmou a presença divina no presente, validando a obra toda. E a oração de Salomão estabeleceu os termos para o futuro. Um futuro que incluía bênçãos, mas também a necessidade constante de arrependimento, usando o templo como ponto de contato. Isso me deixa com um pensamento final, para a gente refletir. A oração de Salomão repete essa ideia de que Deus não mora de fato no templo, que os céus não podem contê-lo. Deus ouve as orações lá do céu quando as pessoas se voltam em direção ao templo. Isso levanta uma questão fascinante, né? Se o lugar físico é, no fim das contas, um ponto focal simbólico e não um container da divindade, o que isso sugere sobre a natureza do espaço sagrado? E como ele realmente funciona para as pessoas, tanto naquela época quanto hoje?